Fala pessoal, vamos começar mais um aqui. Peguei todo mundo desprevenido dessa vez. E é bom porque daí a gente já começa já acelerado. Sim, Esse é o 18º podcast. Pois é, eu tô preocupado porque quando a gente chegar tipo no 20, já fica na minha cabeça. É 20º, agora já aprendi. Tem que anotar ainda. Daí eu fui com uma colinha na mão aqui. Mas esse é o 18º, eu sou o Alexandre, eu vou hostear a conversa aqui, vou puxar um pouco de assunto, vou entender o que as meninas têm pra falar, o que elas não têm pra falar, arrancar alguns segredos aqui, talvez. É uma curiosidade, o número 8 é o nosso número da sorte. Olha aí, ó. A gente começou bem já, né? E o número 1 é o meu número da sorte. Eu sempre fui o número 1 na chamada, então olha só. talvez dê um match aqui na conversa. Isso. Aqui estão as redes sociais da Armo Arquitetura, mas eu vou pedir pra Rafa falar o nome, porque é mais chique, tá? Fica bem mais interessante. Armo Arquitetura. Isso, é Armo, tá? Não é Armo, mas é Armo Arquitetura. A gente tá com a Rafa e com a Ana e a gente vai conversar sobre um tipo de arquitetura, um conceito de arquitetura. Não é novo, mas é um conceito bem presente dentro dos projetos. E eu quero primeiro ouvir quem são vocês, né? Eu conheço vocês mais ou menos, mas talvez o pessoal ainda não conheça. Quem são vocês, afinal? Bom, vamos lá. Nós vamos nos apresentar um pouquinho, então. Acho que a gente sempre gosta de bater na tecla de que todos somos plurais, né? Então, nós somos muitas coisas além de arquitetas e essas outras coisas que formam também a profissional que nós somos. Complementam. Então, complementam, exato. E então eu sou Rafaela, eu sempre tive... Rafaela com PH, né? Com PH, já começa diferente, né? Porque não podia ser normal. E eu sempre tive a arte, assim, como uma forma de expressão, então meus pais sempre incentivaram muito isso, né? De ter a música, a dança, o desenho em si, filmes, livros, como uma forma de expressão. Acho que isso também me ajudou a chegar onde eu tô. Também gosto muito de me conectar com a natureza, com as pessoas. Em algum momento da minha vida tive a dúvida assim, entre arquitetura e psicologia. Minha mãe é psicóloga, então tive muito disso na minha formação. E hoje vejo que as duas se complementam, né? Então tento trazer um pouco desses conhecimentos também de psicologia, do entendimento das pessoas para arquitetura, e acho que isso também me ajudou a me conectar com a Ana e a gente criar esse vínculo que vai além da profissão. Bom, eu sou Ana Luísa com Z, né? Já que ela comentou ali do PH. Já que é PH, o meu é Z. Também. O meu é com X, é isso aí. E, bom, pessoas mais próximas costumam me chamar de Ana Lu. E eu também tenho muito esse lado voltado para a arte, gosto muito de música, a gente às vezes até se encontra, né? Tocar e cantar. Sério? Hobbies, né? Mas assim, gostamos. Termina uma reunião já. E também me conecto muito com a natureza, eu preciso disso, assim, no meu dia, dessa pausa, né? E acho que faz a gente olhar com mais carinho para todos os momentos da vida mesmo. Também gosto muito de livro. Gosto muito de estudar, né? A gente tá sempre fazendo curso e... Isso não é só pro podcast, né? Vocês gostam de estudar a gente gosta mesmo. A gente não curte. É tipo entrevista de emprego, entrevista né? Assim, de emprego que você precisa, né? Falar assim, tipo, eu sou muito estudar proativa. Não, é verdade. E aí, eu penso dessa mesma forma que a Rafa comunicou. Eu acho que tudo isso agrega muito para como a gente vê a arquitetura e como a gente trabalha com a arquitetura. Esse foi um dos motivos que uniu vocês, provavelmente. Vocês têm interesses em comum. Muito, A gente se conheceu no ensino médio, assim, com algumas amigas ali em comum. E acabamos ficando mais próximas no cursinho, com aula de desenho. A gente fazia juntas aula de desenho e tudo mais. E aí a gente acabou se aproximando nesse tempo ali. Temos grupos em comum de amigas, então quando a gente sai no final de semana, estamos juntas também. Sempre juntas. Sem querer, estamos juntas. Separar, né? Isso, a gente separa muito bem. Temos caixinhas, assim, sabe? A chavinha. E eu acho que aí a gente se conectou muito e entrou na mesma faculdade, na mesma sala.
E Sem aí, querer também? pronto, sem querer. Caramba, A meu gente Deus do chegou céu. na sala assim e falou, não acredito. Pronto, vamos Que você tá grudar. mesmo. Ninguém solta E a mão de aí ninguém solta a mão de ninguém, todos os trabalhos juntas. A gente nunca se matou na faculdade, então isso também já foi um ponto positivo. É bom, né? É bom. A gente sempre soube lidar bem com as fases de cada uma também, quando uma começou estágio e outra também. Saber equilibrar isso. E aí, sempre fazendo todos os trabalhos juntas, a gente chegou a estagiar juntas também. Caramba. Então era engraçado, né? Que era aula de manhã, estágio juntas de tarde e de noite, às vezes saía com os amigos juntas também. Ou se encontrava pra fazer trabalho. Ou pra trabalho, virando noite. E vocês não Exatamente. cansavam uma da outra? Não, até Ai, hoje... ninguém se cansou de mim. Não, Revelações aqui. Revelações. Aquela que olha pra câmera, tipo... Não, de forma cansei. nenhuma cansei. Não, cansei. tudo certo. Não aconteceu só ontem, no caso. Não, mas Hoje a gente legal. tá brigado. A gente só veio aqui. Veio na força do olha. ódio, Entendi. Não, o pior é que a gente tem e tenta trazer isso para a arquitetura também, para nossa relação com os fornecedores e clientes, que é essa comunicação não violenta, né? Uhum. Essa questão da inteligência emocional mesmo nas relações. Uhum. E a gente aplica isso Sim. na nossa vida, tanto na pessoal quanto na profissional. Acho que é por isso também que Exatamente. a gente consegue Saber levar de uma separar as forma... coisas e comunicar da forma certa também, né? Eu acho Uhum. que isso faz toda a diferença com o cliente, com o fornecedor, com a... Você pode falar uma mesma coisa de várias formas diferentes, né? Uhum. Então, isso vai ter consequência na pessoa, né? Como ela Com vai quem você receber a vai- mensagem. Como ela vai Com receber. certeza. E quando que vocês decidiram ter um escritório juntas, assim? Porque vocês estudaram, daí vocês estagiaram. exatamente. Vocês não estagiaram sempre juntas, né? Não. Só depois A se gente encontraram. ficou, acho que, quase um ano Quase um estagiando ano no juntas. Depois a gente decidiu sair também no mesmo momento, porque foi um momento crítico da faculdade, que as coisas estavam Loucura. intensas. Aí a gente Foi. achou melhor sair. E aí depois a Rafa seguiu outros caminhos e eu até voltei para esse mesmo escritório depois. Uhum. E aí o tempo foi passando, a gente se formou, acho que tinha passado ali um ano da formatura. Foi. E Logo aí que a gente se formou, nós trabalhamos em outros Isso. lugares, né? Separados Isso. também. E aí, um ano depois, foi justo quando o escritório que você trabalhava... decidiu fechar as portas e a Rafa também estava questionando se continuava no que ela estava ou não. A gente se reuniu e falou, caramba, de repente é o momento da gente juntar, né? Porque já as que a duas, gente trabalhava bem juntas, já tínhamos as essa duas estavam nesse relação. caminho. E aí foi ali que a gente iniciou, isso já faz um pouco mais de 3 anos que estamos aí caminhando juntos. E E o escritório de vocês, assim, vocês vão muito pro lado que vocês comentaram antes, a gente tava conversando aqui, o lado afetivo. isso. O que é isso, afinal? Bom, eu acho que a afetividade, assim, pra gente vai muito além, né, da arquitetura Uhum. que a gente tenta trazer. Então, como eu comentei, vem desde a forma como a gente se relaciona mesmo com as pessoas. Uhum. Então, ter esse olhar mais afetivo, assim, entender cada cliente, cada história, sem julgamento mesmo, aquela coisa de que a gente vai ter que tirar ali o que aquele cliente precisa, né? Na história dele, da forma como ele existe ali, né? Então, eu acho que vem muito disso, da forma também como a gente se comunica entre a nossa equipe, né? Então, a forma que a gente lida com os problemas, com as situações, com os fornecedores. Então, acho que tudo isso acaba fazendo a arquitetura ser a arquitetura afetiva que a gente fala, né? Então, ter esse cuidado mesmo com a vida da pessoa, com os sentimentos que ela vai ter ali naquele espaço, Exatamente. né? Então... E o impacto que a nossa arquitetura vai causar também no cotidiano da pessoa, né? Como que a gente vai conseguir trazer melhorias que vão realmente impactar na vida dele, né? Às vezes até, sei lá, a pessoa gosta muito de ler livro e hoje ela não tem um cantinho na casa dela para fazer isso. Então a gente vai pensar especificamente naquele cantinho que ela vai acordar, pegar um café, jogar na poltrona para ler um livro. Então trazer esses cenários diários, né, que acabam
Deixando a nossa vida Isso. mais leve mesmo, né? Com mais sentido. E isso a gente traz da nossa vida pessoal também. A gente aprecia muito esse contato com a natureza, o contato com Os pequenos momentos. Então, se sentar, tomar uma xícara de café com calma, num ambiente que te faz se sentir bem, né? Então, E acho a que gente isso passa tudo... tanto tempo em casa, né? Isso. Principalmente a pandemia trouxe muito isso à tona, né? A gente ficar mais tempo em casa, observar os cenários do cotidiano, olhar mais pra dentro. Olhar mais também. pra dentro. Tivemos situações também de clientes que adoravam a natureza, mas assim, não tinham nenhum verdinho na janela, na varanda, enfim, não tinha. Então, trazer a vegetação, trazer um quadro que remeta à natureza, coisas que vão fazer essa pessoa se sentir bem dentro de casa e se conectar um pouquinho ali com o que faz ela se sentir viva, né? E trazer também a memória afetiva para dentro, né? Então, às vezes, a fotografia de uma viagem que foi especial para o cliente, um móvel que talvez aos olhos dos outros não faça muito sentido, mas a gente colocando em um lugar especial aquele móvel que é da avó, do bisavô, também vai trazer um sentimento bom, né? Independente se ele tá ali, é uma arquitetura contemporânea ou não. Independente do estilo, então, vocês aplicam isso. Exatamente. Porque é quase um método, né? Praticamente. Exatamente. Porque não é só no papel, né? É o conceito de levar desde o atendimento ao cliente, o briefing, a execução da obra. Isso não quer dizer que vocês não ficam malucas com os problemas da obra. Sim. Exatamente. É só o jeito que vocês tratam as coisas que é um pouco diferente. Eu acho que... Não, claro, na hora que a gente recebe, até esses dias aconteceu um BO numa obra, e a hora que a gente recebe, né, a notícia, a gente respira, na hora, por dentro a gente desmaia, mas por fora a gente tá plena, né? Fala, não, vamos lidar com essa situação da melhor forma. Então, e também como que a gente vai passar isso, né, pra quem tá ali na obra trabalhando? Adianta chegar lá, engano todo mundo? Não adianta. Então, é chegar com calma, entender o que aconteceu, resolver o que precisar. Resolver com todo mundo ali o que precisa ser feito. E também várias cabeças pensando é muito melhor do que uma, então... Fornecedores amam vocês, então, provavelmente. Olha, não sabemos, né? Podemos ter esse feedback. O cara instala um piso ao contrário, você... Não, peraí, tudo tem limite. Tudo tem limite, né? É que assim, ó... Errou uma vez, a gente vai falar, não é assim. Calma, vem cá. E é aquela coisa, né? Mas todo mundo erra. Todo mundo erra. A gente também vai errar. Exatamente. Pessoas com 30 anos de carreira vão errar. Então, de novo, é toda a forma que a gente lida e fazer o melhor disso, né? Claro que na hora é estressante, mas depois vira mais uma história. Exatamente. Depois a gente até dá risada. O bom é que no final do dia vocês devem dormir bem, né? Porque vocês ficam mais tranquilos. Você resolver a situação, talvez, com um impacto é mais difícil, né? Resolver no tipo, nossa, ferrou agora, vamos lá, meu, que merda você fez, não sei o quê. Mas vocês, não, calma, vou tirar um tempo pra isso. Exatamente. E isso é bem sobre trazer inteligência emocional nas nossas ações ali do dia a dia mesmo, né? Eu até fiz pós-graduação em gerenciamento de obra e dentro ali da pós, eu fiz um TCC baseado nisso, na inteligência emocional nos escritórios de arquitetura, e trazia muito isso, assim, de como a gente lida com as situações e como a gente influencia a nossa equipe a lidar também. Então, uma pessoa estressada que vai lá e põe o foguinho no palheiro, já era, virou Pegou fogo em tudo. Pegou fogo, todo mundo ficou estressado. Todo mundo de cara feia. Todo mundo de cara feia. Aí parece que atrai mais problema também, né? Aí parece que tudo dá errado. Então, é muito sobre você gerenciar mesmo as suas emoções, né? Você não jogar no outro aquilo que você não sabe lidar, né? Porque isso a gente faz às vezes. Não é fácil. Não é fácil pra vocês. Não é fácil. Muita terapia. Muita terapia, muita conversa, né? A gente também tá sempre aparando as arestas, assim, que a gente pode melhorar. É que é muito difícil, né? A obra é uma coisa que não tem como... Primeiro que é sujo, é um ambiente normalmente sujo, né? Tipo, sujeira de obra mesmo, pó e tal. E já deixa um lugar mais propício a você não se sentir bem. Ficar irritadiço, né? Quem tem rinite...
Quem tem rinite ferrou. Aí a pandemia foi boa porque máscara, né? Mas, nossa, gente, a máscara me ajuda muito na rinite. Aí, ó. Já é um ponto positivo. Na obra é ótimo. E daí, obra, por ser um ambiente sujo, já, assim, não sei vocês, mas eu não me sinto bem em ambientes sujos. Me sinto bem no sentido de não me traz tranquilidade, paz. Eu acho que é até uma coisa mental, assim, né? Isso, pode ser até Feng Shui. Vamos ver se a Ju tá assistindo. A gente viu episódios. Então, e daí isso na obra, a tendência de dar muito problema, né? Porque são muitas pessoas envolvidas, tem a pessoa do piso, a pessoa da elétrica, a pessoa da pintura, a pessoa do gesso. E são seres humanos, né? Não são robôs fazendo um trabalho. E daí você tem que tratar com todos e daí o cliente não dificilmente, mas talvez ele não tenha essa empatia que vocês têm com tudo, então às vezes é muito acelerado, às vezes quer tudo pra ontem, ou às vezes uma coisa que não deu pra resolver acaba com o relacionamento que tinha, ou a mudança de ideias. Então é difícil, talvez, colocar isso numa balança e falar pra todo mundo, calma, vamos resolver, tranquilo. Exatamente. Nesse sentido, né? Mas vocês enfrentam muitos desafios em obra nesse sentido, tipo, de ter que apaziguar a situação e ter que... Não, para um pouco, se controla, vamos lá... Nesse Por sorte, sentido? a gente nunca teve muitos problemas, assim, mas a gente sempre que tem uma situação dessa, a gente tenta... primeiro a gente respira fundo, aí conversa uma com a outra, né? Pensa na melhor geralmente é primeiro uma abordagem nossa ali. Pensa numa melhor forma de lidar com aquilo, de como a gente vai comunicar, né? Então, às vezes a gente escreve, a gente gosta de escrever também pra conseguir olhar pro que a gente vai falar, né? Porque se você fala assim, daqui a pouco você fala, nossa, por que eu falei isso? Falei, já era. E a gente percebe que às vezes também a gente acaba agindo na defensiva, né? E isso é péssimo, porque daí a pessoa também vai receber aquilo como uma bomba e dela também vai querer se defender. Então, primeiro a gente escreve, depois a gente vai cortando o que a gente escreveu. Aí você fala, nossa, isso aqui vai ser uma cutucada, não posso falar, porque aí vai gerar uma faísca ali. Então, cara, a gente... eu queria ser assim. Vai... Às vezes eu mando e só vou ver de noite que foi. Não precisava ter falado isso. Mas acontece também, né? Também, às vezes. A gente sempre tenta o ideal ali, mas não é sempre, porque a gente vai estar também, nossa, com sim, humor lá em não cima. pleníssimas, e acaba escapando. Não. Aí depois tem que... É mais a forma de tratar as coisas, né? Tipo, isso. Não quer dizer que vocês estão sempre motivados. Isso. Mas vocês estão prontos pra receber uma notícia ou um problema e conseguir resolver isso da melhor forma. Também, como acontece, né? De você, às vezes, falar alguma coisa ali que depois você vai se arrepender. E eu acho que o ideal, assim, o que a gente tenta sempre fazer, quando erra também, é voltar atrás e falar desculpa. Tá? Assumir o erro e bancar aquilo ali. Porque às vezes um pouco raro isso, porque às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, né? E a gente... Eu acho que é muito comum as pessoas já procurarem também um culpado na situação, né? Apontar dedo, né? Então... E não vai adiantar de nada, só vai gerar mais estresse. A pessoa não vai querer ajudar a resolver isso se ela escutar que foi a culpada. Então a gente gosta também de ali assumir a culpa com a equipe e, claro, né? Se a culpa é só nossa, a culpa é só nossa. Mas assumir a culpa com a equipe porque de nada adianta. Isso traduz, assim, o comportamento e todas essas coisas. A gente tá falando de gerenciamento de obra, de falar com clientes e tal. Essa arquitetura afetiva acaba traduzindo também no projeto, no desenho de projeto, alguma coisa em específica que vocês tomam cuidados para projetar, coisas nesse sentido? Eu acho que sim, é um pouco do que a Rafa já comentou de trazer aproveitar todas as informações do cliente. Eu acho que isso é o primordial. Então, assim, tem coisas até que a gente pergunta pro cliente, né? Entender a rotina. O que te irrita hoje na sua casa, sabe? Que te irrita. Sabe quando você vai abrir um armário e ele irrita de algum jeito? Porque o jeito que abre é um jeito que você não gosta. E às vezes então essas pequenas coisas assim, que fazem faz uma diferença diferença total. Ai, me irrita ter um espelho pequeno no banheiro. Então você não vai ali ter mais vocês puxam o pior do cliente, né? Isso, vocês dão aquela cutucada. E aí depois a gente pergunta também o que te faz bem, né? Quando você viaja, fica num lugar legal. Isso, exato. O que te remete a esse lugar legal? É uma iluminação mais baixa? É uma poltrona confortável? Tem algum hotel, algum lugar que você já ficou, que você adorou? Você lembra as sensações, né? Isso tudo faz parte do briefing. Sim, isso tudo a gente traz no briefing pra conseguir depois refletir tudo isso em projeto. Até pra tomar muito cuidado, né? Se
a porta incomoda o Isso, cara. sim. Eu odeio porta que é pra esquerda. Daí você colocam todas as portas Que abrem pra esquerda. Exatamente. Entendi. E aí o cliente também tem que se sentir à vontade pra ele conseguir passar tudo isso pra gente, né? Uhum. E geralmente o briefing é uma reunião bem extensa, Sim. né? Uhum. Pra não ficar uma entrevista, né? Aquela coisa muito dura, Uhum. assim. Então, a gente também, como a gente comentou, a gente tem que entender quem é aquele ser humano ali, né? Uhum. Que vai estar com a gente numa parceria ali de alguns meses. Porque é uma união, né? É Tipo, uma vocês vão união. ter que. Vocês É uma vão relação. ter que ficar juntos, né? Vocês não Exatamente. têm essa opção. Uma relação. Então, a gente tem que ali entender, saber lidar, tirar o melhor que a gente pode daquela conversa e criar um vínculo ali, Uhum. né? Porque nós vamos estar com o sonho ali da casa do Sim. cliente Uhum. nas mãos. Então, ele também precisa conhecer a gente, da forma que a gente pensa sobre a vida, sobre tudo. E, enfim, a gente também entender quem clientes, são os clientes. Eles buscam vocês, assim, pela arquitetura afetiva, vocês conseguem demonstrar, tipo, tudo isso que vocês estão falando pra mim, o cliente vai entender também, né? Tipo, vocês Sim. vão falar, a gente trabalha dessa forma e tal. Sim. Como que é o feedback dos clientes? Eles se sentem bem? Porque eu imagino... Vou nichar agora, talvez causar uma polêmica, não. Mas tem gente que é muito acelerada. Muito acelerada, assim, que chega a ser insuportável, às vezes, pra quem não é acelerado. Quem não tá acostumado. Exatamente, e às vezes a pessoa quer tudo pra ontem e tal, e ela não gosta dessa vibe, vou chamar de vibe. Sim. É difícil o cliente casar com esse tipo de situação, né? Porque às vezes ele acha que não vai ser uma obra rápida, não vai ser, ele não vai ter esse feedback. Sim. Vocês já passaram por isso alguma vez? Do cliente achar que por vocês resolverem as coisas da melhor forma, que vai ser lento, que vai ser, sei lá, não vai ser efetivo, alguma coisa assim? Ou não? Bom, se aconteceu, a pessoa não a chegou a gente- falar com a é. gente. Mas assim, eu acho que isso realmente acaba nichando, né? Uhum. Sim. Porque de uma forma ou de outra, quem é muito acelerado talvez não se identifique mesmo. Vai falar, ai não, quero a outra pessoa que seja mais elétrica. Uhum. Então a gente acaba tendo clientes que são parecidos até com a gente, né? É que nichar é sempre bom, né? Independente. Sim, Não quer dizer que vocês estão perdendo uma Sim, fatia do mercado. exato. Quer dizer que Na vocês estão verdade, escolhendo a escolhendo- que se adequa a vocês. Isso, É, o que faz porque mais tem sentido. pra todo mundo, né? Uhum. Tem... Assim como na vida a gente se identifica mais com uma pessoa ou com outra, quando você vai escolher um profissional, você também procura alguém que você se identifica, né? Então eu acho que isso só agrega e não faz perder. Com gente. certeza. Eu acho que só agrega porque aí também a pessoa vem porque gostou da gente, porque pensa de uma forma parecida. E aí a gente vai também criando ali um leque de clientes que fazem sentido pra gente. Não, né? isso é fantástico, né? É a mesma coisa se a gente for pensar em preço, talvez, né? Tipo, Sim. não adianta, se vocês têm o preço definido, o projeto vai custar X lá, vou jogar um valor nada a ver, que 100 mil reais. E, de repente, o cliente, não, mas eu quero pagar 5... Não, já não é o cliente Sim, de vocês, exato. né? Não Exatamente. adianta querer... Não, mas a gente consegue aqui mexer e tal, consegue fazer por 90. Não, eu quero 5, é 5, se não for 5 eu não vou fechar. Esse já não é o Isso, cliente de já não é vocês, assim. já, tipo, tá queimando o tempo, o neurônio ali pra... Exatamente. E é o valor que a pessoa vai ver na gente também, né? Então, se a pessoa não vê valor no nosso trabalho, não é pra faz ser o nosso sentido, né? cliente, né? E Então, provavelmente também vai causar outras situações no decorrer do processo, né? Exato. Esse cliente que de repente pede um desconto absurdo, ou acha que não vale tudo isso, é um cliente que pode trazer problemas. Sim, depois. sim. Da mesma forma, se a pessoa entender como vocês trabalham e mesmo assim ela insistir, ela tendo um perfil completamente diferente, ela insistir, ela tá sabendo que vocês trabalham dessa forma. Sim. E não tem segredo, né? Dificulta a comunicação no meio do caminho ali, Dificulta né? total, Então, né? Porque enquanto vira vocês estão ruído. tentando apaziguar as coisas, ela tá tacando exatamente. fogo cada vez mais. E isso é muito ruim, né? Mas então eu acho que deve ser até bom, muito bom pra vocês, né? Nesse sentido, Sim. montar um leque de clientes que combinam muito com o perfil. Porque as pessoas entendem o estilo da Armo como sendo a arquitetura afetiva que vai tratar todos os problemas de forma igual, só que mais consciente, né? Com Exatamente. inteligência emocional.
Não, show de bola. Isso. E isso se reflete em tudo, né? No certeza. Instagram de vocês, em tudo, vocês conseguem transmitir, né? Isso, a gente Tenta tenta trazer, passar né? justamente para as pessoas conseguirem ali entender um pouquinho de quem a gente é, né? Uhum. E se conectarem também com a nossa pessoa, né? Porque Uhum. além dos projetos, ela vai... A gente é que vai tirar tudo da nossa cabeça, né? Do Sim. nosso conhecimento. Então, Uhum. a pessoa tem que gostar da gente, né? Uhum. Então, tem que se identificar um pouco. Não, mas isso é bom, eu acho que essa parte de nichar é fantástico, porque vocês eliminam com quem... Não eliminam, mas vocês tiram com quem vocês não queriam trabalhar. Vamos dizer assim, não se dariam bem, talvez. Ou com quem quer pagar muito barato, ou com quem quer um projeto pra ontem, ou, sei lá... Ou até um estilo, né? Querem fazer um tipo de arquitetura que vocês não fazem. Vocês já eliminam isso pra evitar gastar tempo com... Exatamente. Com isso, E né? aí, acho importante falar também que a gente entende que todo cliente vem com uma certa ansiedade, assim, né? Com aquela animação de ver aquilo Pronto, né? e visualizar o projeto. Então, a gente entende também. Se a gente fosse contratar um arquiteto, com certeza a gente também ia querer, né? Sim. Nossa, eu pensei nisso. A gente fica nessa ânsia, assim, de ver e tal. Então, a gente sempre tem uma conversa na própria... primeira reunião a gente já fala sobre isso. Como a gente trabalha, como são os prazos, porque isso também traz uma tranquilidade, né? Mesmo um cliente que de repente acha que o processo vai ser um pouco mais rápido, ele olha para aquilo, ele entende, não, elas têm esse tempo. Porque é preciso. Né? Elas precisam disso para entregar um resultado legal. E também a gente trabalha mais com arquitetura residencial, então é um nicho que permite, né? Que tem a um gente pouco tenha mais esse de prazo prazo, um pouco né? maior. Claro que se for uma loja, algo assim, também é diferente, né? O nível de... Sim. Dá pra executar, mas tudo dentro do prazo que vocês Exatamente. estabelecerem também, né? Exato. A gente sempre comenta, né, sobre as etapas de projeto e como é importante mesmo passar por cada uma delas para chegar no resultado final que esteja alinhado, né, com o que a pessoa quer. Porque quando a gente pula uma etapa, né, a gente comenta da situação assim do dentista. Imagina você chegar num dentista e falar, eu queria muito fazer aqui um tratamento tal, preciso arrumar meus dentes. Aí a pessoa fala, tá, vai demorar então, vou botar o aparelho, vai ficar 1 ano com o aparelho. Não, mas eu quero 2 meses. Quero fazer agora. Quero que fique pronto agora. Então, como que vai fazer isso, né? É um processo. Então, não tem como a gente pular etapas. Porque como o nosso trabalho é muito... Tem ali, né, a folha, tem a parte física dele, mas é muito mental, muito abstrato, assim, toda a parte de criação, né? Não é pra tipo, desenha tá agora o negócio aí. Não, você tem que ter inspiração, pensar, toda uma busca de na referências, funcionalidade, tudo isso, né? Não é todo dia também que a gente vai começar ali e falar, nossa, tive uma ideia genial, é isso. Então, às vezes também a é um gente processo trava criativo, também, por né? isso que se chama, né, processo criativo. Exato. E a gente tem que estar sempre estimulando também essa criatividade, né? Então, sempre buscando referência, sempre se atualizando, né? Do que está acontecendo, para facilitar um pouquinho esse processo, né? De criar, mas também não é todo dia que a gente consegue pode mexer no microfone se quiser, pode puxar ter uma ideia. Será que não tá ficando baixa a minha voz? Não. Tá certo aí, Fê. Eu até contei pra Rafa no caminho que uma vez no colégio, acho que eu tinha uns 11 anos, eu era super tímida, assim, não sabia lidar. E aí eu entrei era tipo um programa do colégio que à tarde você ia lá e você entrevistava uma pessoa. Eu acho que na época era um autor. E aí a gente saiu do colégio, foi até uma faculdade, daí na parte de rádio da faculdade, assim. Então também era uma sala super especial e tal. E aí eu e mais uma colega íamos fazer umas perguntas pra esse autor. E a gente já tava com tudo pronto, era realmente só falar, né? Nem ia ter, assim, uma conversa, era mais pergunta e resposta mesmo. E aí, falei, né? Achei que eu tava arrasando, pensei, nossa, eu tô passando por cima da minha timidez, né? Aí um dia eu tava com meu pai no carro, fui ouvir esse programa. Gente... Não saiu a voz? Não saiu a minha voz.
Caramba! E aí, falando assim, sozinho. era só o entrevistado falando coisas completamente fora de contexto, porque a pergunta não tava Mas aparecendo. que cara maluco, ele falando Gente, sozinho. daí, né, eu falei, bom, realmente não Melhor nasci pra isso. isso. Mas agora estamos aqui, Agora olha aí, né? sem O mundo dá problemas. voltas. O mundo dá voltas, viu? Você tem que encontrar esse... Então. Sacanagem. Enfim, espero que né? minha Fica. voz esteja boa, hein? Não, mas tá saindo aí, né, Fer? Eu tô Tá falando tudo sozinha, certo. pode Fer ser do céu. Fer do céu, me ajuda. O pessoal olhando, mas por que a Ana só mexe a boca? Não sai voz. Não engraçado. tô entendendo. Vai acabar. Sabe isso? E me diga uma coisa. É. O que você anotou no teu caderno? Eu anotei uns tópicos aí, né? Pra qualquer coisa precisar colar. Fala um tópico legal Mas aí. qualquer coisa... Porque assim, é interessante a gente conhecer como que surgiu o escritório. Sim. É um conceito de arquitetura afetiva, como que isso se reflete no acompanhamento das obras, como que isso se reflete em entender com um briefing o que o cliente espera, esse nicho de mercado que é um mercado que os clientes vão buscar talvez, porque antes de mais nada o cliente tem que ter empatia com vocês, né? Não adianta uma pessoa nada a ver, chega, conversa com vocês e não é por nada, mas eu não gostei. Não é por porte físico, por nada. Só assim a conversa não fluiu. A pessoa talvez seja super tímida e não gosta de falar, ou ela seja super animada e tem que se encaixar, né? E a partir do momento que a pessoa entende, tem empatia com vocês, cria essa empatia, fica mais fácil, né, de desenvolver um projeto. Com certeza. E dentro de todo esse universo da arquitetura, desde o começo vocês já queriam... criar o escritório focado nisso, ou vocês foram migrando, entendendo? Foi acontecendo, foi bem isso. A gente foi construindo. A gente foi construindo. Então, nós começamos da forma que dava, né? Então, a gente não tinha... Na loucuragem mesmo. Criamos o Instagram, pegamos alguns projetos. Sorte que a gente já começou com um cliente ali também, né? Que tava esperando, assim. Então, a gente já começou que também, com um por cliente. sorte, foi um casal super especial que a gente Isso. tem contato até hoje. Ah, que bom. E aí, bem legal, assim. E a gente foi criando e alimentando ali isso, né? E com mais ou menos um ano, né, de escritório, assim, a gente contratou uma empresa para fazer toda a nossa parte visual e todo o branding da nossa marca mesmo, né? Fantástico, isso é super importante. O primeiro foi a gente que fez. Foi assim, no Photoshop, o nome lá, a gente inventando criou. logo. Aí a gente fez uma teve- maravilhosa, daqui a pouco entramos no Instagram, uma pessoa próxima tinha uma muito parecida, a gente Putz, falou, não daí a acredito. gente... droga, isso não veio do Droga. nada, né? Eu acho que a mente puxou ali. E aí, mais uns dias também pra... O nome também foi um processo. O nome né? foi um também processo, a gente ficou um a tempo. gente que criou o nome. Arma do quê? Foi. De harmonia. Ah, é? Imaginei que era isso, mas não queria Então, chutar a o que você tá errado. Vai que é uma coisa... Vai que é harmonização facial, sei lá, um negócio nada a ver. Vai que. Mas foi Mas pensando... super criativo, eu achei super criativo. Que bom. Ai, que bom. Foi um processo tomando um vinho. Sim, pra dar uma... Processo criativo. Compressão. Isso. Claro. E a gente pensando sobre os nomes, a gente começou a falar o que a gente queria trazer, né, para o nome do nosso escritório. Então, a gente começou a pensar sobre nossa relação, sobre o que a gente busca, né, no nosso dia a dia, na vida e tudo mais. E aí a gente chegou no equilíbrio, na harmonia, e aí veio o nome e todo o conceito ali do que a gente queria, né. Mas a arquitetura afetiva mesmo, ela surgiu quando a gente fez essa reformulação do escritório. Então, a gente teve que passar para empresa o que a gente era, né? Sim. Então, o que a gente queria passar A para as essência pessoas. de vocês E aí mesmos, né? inverter os papéis, né? Porque a gente estava Isso. acostumada só a pescar dos outros, e daí a gente teve que mostrar o que a gente queria, como a gente é. De verdade igual mesmo, o né? cliente Tipo, faz com a gente. Isso, foi um processo bem legal esse também. E é bem Da difícil, gente né? se sentir no Porque você lugar acaba de buscando cliente. referências do nada, assim, tipo, Exatamente. eu gosto muito disso. Ah, não, mas eu gosto, acho que porque eu vi uma pessoa que gostava. Exatamente. Aí É porque acontece, é muito, normal, natural, né? autoconhecimento no processo também, né? Que você vai entendendo quem você realmente é, o que você quer mostrar pro mundo. E ali vocês só reafirmaram que combinava muito bem vocês trabalharem juntas, né? Porque senão casaria que não ia dar Isso. muito certo, né? Tem isso, né? A gente pensa nisso às vezes, porque a nossa visão de mundo é muito parecida, né? Como a gente lida com as situações é muito parecida.
E talvez realmente isso pudesse ser um empecilho. E no fim tudo flui, Tudo né? flui, né? A gente é bem parecida mesmo, assim, em algumas coisas a gente até fala, sabe quando fala juntas, assim, responde igual. Aí tem que pegar no verde, não tem um negócio desse ou não? Não conhece? Quando fala junto? Eu acho que Ixi, é mas Fer, daí você a gente conhece, tem que Fer? vestir. Ixi, Ai, que horror, aí... A gente toca junto. Aí ferrou. Aí não tem jeito. Não, mas que bom. Isso eu acho que é super importante. Até uma curiosidade que eu tenho, que eu não perguntei pra ninguém até hoje, é como que é lidar com... Assim, vocês duas têm que tomar decisões. Vocês são sócias, não importa se é 50-50, mas vocês acabam tendo que tomar decisões e resolver BOs juntas e provavelmente vocês não têm sempre a mesma opinião, né? Eu acho. Ou tem? Tem que definir um móvel, vamos supor. Porque o projeto vocês separam, vamos imaginar que vocês fecharam um projeto hoje e tem que reformular uma casa inteira, uma reforma. Vocês dividem o projeto, em cada uma faz um ambiente, vocês fazem meio que juntas? O que a gente decidiu fazer, já faz uns bons meses que isso vem funcionando, mas cada uma fica com alguns clientes. Então, com os clientes. Cada uma é responsável por tais clientes. Então, assim, chegou essa casa, né? Então, assim, as reuniões a gente sempre faz junto, né? Todas as reuniões. E aí, a gente vai conduzindo o projeto. Por exemplo, eu vou ficar com esse projeto. Então, eu que vou participar mais do processo criativo, eu que vou buscar referências, eu que vou conversar com o cliente se eu tiver alguma dúvida, o cliente vai me consultar quando tiver alguma dúvida, e assim por diante. Mas a gente sempre tem essa troca, né? Em todos os processos, seja na parte criativa, no estudo do layout, no próprio detalhamento, depois que ele é finalizado, nós corrigimos juntas, então sempre tem essa troca constante. Então é como se uma fosse responsável e a outra tá ali. E apoio. aí o legal disso é que a gente consegue ter controle mesmo de tudo que tá acontecendo com aquele cliente do início ao fim, né? Então a gente sempre se atualiza do que aconteceu. Então, esse cliente aqui, na obra aconteceu isso. A gente passa uma pra outra. Pra ficar todo mundo no mesmo patamar ali de conhecimento. E pro cliente também saber com quem falar, né? Porque aí às vezes fala com ela, mas ela nem tava sabendo ainda do que aconteceu. E aí a gente tem que sempre ter esse controle, né? E também a escolha, né, de quem vai ficar com cada cliente não é simplesmente por, eu gostei mais desse. Não é aleatório. É sobre o cronograma também, né? Então a gente vê a demanda, então você acabou de acabar um projeto, então tá mais livre, pega esse novo. Então a gente vai distribuindo dessa forma, né? Equilibrando. Mas em questões de projeto, assim, a gente... quase sempre tem as mesmas... A base de pensamento é parecida. A base é diferente. Exatamente a mesma coisa, é impossível. A gente tem as mesmas referências, então a gente até se manda sempre, temos uma pasta, né? Arquitetos que a gente admira. Então nós temos as mesmas referências, mas alguma coisa em outra a gente sempre vai querer mudar, né? Aqui eu acho que ficaria melhor uma outra coisa. E aí a gente vê o que faz sentido e nós somos bem flexíveis também nesse ponto, vai né? Equilibrando. Então... Fiquei curioso dessa pasta aí. Tem um arquiteto que vocês podem falar que vocês admiram, que é legal? Sim, temos eu acho que... os grandes arquitetos e os arquitetos contemporâneos, né? Que também a gente... Os arquitetos do momento, assim, que a gente mais busca inspiração e estão mais ligados com essa linguagem de arquitetura contemporânea. A gente gosta muito da Thaisa Borer, que é ela que faz os decorados da Plaenge. Ela tem uma linguagem bem contemporânea, assim. E ela traz muitas referências interessantes, muito mobiliário brasileiro, então, bastante. Nessa mesma linha também, né? Nessa mesma linha. Fischer, que eles são de São Paulo, né? São de São Paulo. Trazem uma arquitetura também mais clean, né? Referências também com mobiliários brasileiros, de design. Uma arquitetura mais limpa e funcional, assim. Eu acho que é bem o que a gente tenta trazer. É bom que vocês gostam do mesmo conceito, então fica mais fácil de... Isso realmente é muito parecido, né? Sim. Porque, assim, estilos são coisas bem particulares, né? Vamos dizer assim. Porque é difícil você conseguir... Imagine, num ano tem 20 clientes, fazer um estilo diferente para cada.
você acaba se especializando, se profissionalizando em um estilo. Exatamente. Você pega mais referências e tal. Eu sou uma negação para estilos, então eu não sei. Vocês falaram contemporâneo, eu não sei o que é contemporâneo. Eu sei o que é minimalista. Eu aprendi semana passada. Gostamos também. Semana passada. E vocês acabam desenvolvendo mais conhecimento e tal nesses estilos, né? Para vocês duas também, é o mesmo estilo que vocês seguem, sim. a mesma vertente de arquitetos e tal. Isso. Para os clientes também faz diferença isso, né? Porque eles Com vão certeza. procurar vocês. Eles conseguem visualizar essa linguagem, né? Então é bem interessante. E aí, claro que cada projeto é muito único, a gente vai trazer questões que são importantes para o cliente, para aquele projeto, equilibrando com o nosso conhecimento, com o que a gente está acostumado a fazer. É um equilíbrio mesmo ali da... E a gente tenta trazer o que o cliente... A gente sempre pede pro cliente também mostrar algumas referências ali, de repente, que ele já tem no celular, né? De Sempre coisas tem, que ele né? gostou. Sempre tem. Nunca porque aí a gente sempre consegue tirar uma coisinha ou outra ali que agrada o cliente e adaptar isso na nossa forma de projetar, né? Então nunca foi, assim, um mega desafio pra vocês combinarem coisas. Imagine, uma fez um desenho de uma sala e a outra não gostou, porque é muito difícil isso acontecer, eu acho, né? Porque vocês têm a mesma base... Claro, vão existir sugestões, eu imagino. Exatamente. Tipo, talvez isso aqui, o que você acha de mudar mais pra lá? Ou colocar um outro revestimento? São sempre coisas pontuais, coisas bem né? pontuais. Acho que também, porque no começo, quando a gente pega um cliente, né? A gente faz a reunião de briefing juntas. Então, as duas já ficam com a cabeça borbulhando ali, né? De ideias. E antes mesmo de começar, a gente já se manda referências. Isso aqui pra fulano, isso aqui pra ciclano. O que você acha? Então, a gente já cria ali uma base antes de começar. Então, quando a gente começa a projetar, as duas já têm noção de como aquilo vai ficar, né? Independente de se eu coloquei um sofá que é um pouquinho diferente do que você colocaria. A base ali vai ficar bem, bem parecida, né? E que nem vocês estavam falando antes, a Rafa e a Ana, na vida fora da arquitetura, vocês também levam isso pra vida, né? Porque é muito difícil, talvez, desenvolver um estilo, ser uma pessoa, atravessou a porta, mudar a pessoa, Não né? tem como, eu acho que não dura, né? Acho que você vai durar uma semana, né? Depois você vai, não quero mais, não funciona. É bem isso. É fácil pra vocês lidar com isso, então, É bem né? tranquilo. A gente até conversa muito sobre isso, que antes a gente achava que o profissional estava separado do pessoal completamente. Na verdade, não, né? As coisas andam juntas. É muito difícil separar, né? Exatamente. Principalmente se você tem estilos ou gostos diferentes, né? Então, a gente Exato. quer cada vez mais trazer também esses gostos pessoais e essa... E a gente até agora tenta mostrar isso nas redes também. Trazer mais pra Então, redes. trazer um pouco da nossa vida pessoal, né? Para as redes. Então, fazendo uma aulinha de yoga ali no final de semana, tocando um instrumento, tomando um café numa cerâmica que você fez. Ela faz cerâmica. Faz cerâmica? Achei bonito. Então, tudo isso eu acho que vai formando, Vai né? identificando também, as pessoas vão se identificando com isso. Porque a empresa, querendo ou não, tudo que a gente está conversando gira em torno de uma empresa e pessoas que comandam essa empresa e acabam traduzindo o que vivem, o que são, para dentro da empresa, né? Difícil, e ainda mais na arquitetura, que vocês têm que usar o processo criativo para desenhar. Isso acaba sendo inspiração, né? Ou um momento de relaxamento, ou vou viajar, consigo analisar as coisas. Isso que eu acho que é chato de arquiteto, de ser arquiteto. E ontem a gente estava conversando, no outro podcast com o Dalton, ele falou que o arquiteto sempre vai ir para algum lugar, ele sempre vai analisar as coisas, sempre vai, pode não ser uma inspiração, mas sempre, nossa, olha esse tijolo aqui, olha essa... E às vezes não precisa nem viajar, é um lugar novo que você conhece na própria cidade, pronto. Você já vê uma inspiração ali, ou às vezes, sei lá, um passeio que você faz que não tá acostumado a fazer, num caminho diferente, você já
pesca um negócio ali, a gente tá sempre atento. Né? Sempre, mesmo sem querer, assim. Eu sempre achava que era migué isso. Não. Tipo, mas isso faz parte da profissão. Só pra se fazer. Mas é verdade mesmo, porque eu tenho vários quem convive com amigos. arquiteto que sabe, né? Chega no café e já começa. Você faz assim, putz, tem um espírito ali que você tá olhando do Você nada. tá num lugar novo e de repente você tá olhando pra Você tá vendo como eles fizeram aquele Caramba, negócio ali? Aquela solução muito bem boa e a pessoa na tua frente, tipo, você tá olhando. E acontece. Acontece. Bastante. É engraçado, assim. Isso vem, e desde a da minha infância, assim, o meu pai sempre foi aquela pessoa, sabe aquela pessoa que faz tudo? Então, por ele é um arquiteto sem formação, entendeu? Ele faz tudo, já construiu várias casas, já fez várias coisas. E ele sempre foi essa pessoa que comentava comigo. Você não fala o nome dele, porque senão o Cal vou vem falar, não. aqui. Não vou falar. Não. Ele contratava arquiteto, mas é que ele... Ele dava os pitacos dele. Ele botava a mão na massa, é isso, entendeu? Ele ia lá e fazia mesmo, botava Móvel, alguma coisa. móvel, todo... É bom que sabe fazer Faz tudo tudo, hoje. tudo. Ele é o Rodrigo Hilbert de verdade. Fique ligado, Rodrigo Hilbert. O próximo se você. Cuidado. E aí... Ele sempre foi essa pessoa que comentava comigo. Então eu ia num lugar e ficava, Rafaela, você viu aquilo ali? Olha que legal o jeito que eles fizeram isso aqui, isso ali. E aí eu aprendi a olhar, né? E até hoje, assim, né? Eu falo que eu tô de férias, ele fala, e esse telhado aqui? Vem ver. Eu falo, ai, pai, eu tô de férias. Por favor, deixa eu descansar. Não, isso ajuda muito, eu acho que desde a infância ser motivado nisso, vamos dizer assim, que acaba certeza. facilitando e trazendo esse viés pro futuro, né? Principalmente essa questão de, vocês comentaram as duas, gostavam muito de ler, de artes e coisas nesse sentido, traduz muito pro agora, né? Com certeza. Pro escritório, pro andamento das coisas, assim por diante. É tudo bagagem, né? E da mesma forma, se fosse outra coisa que vocês tivessem feito, colocado a mão na massa, talvez tivessem outro estilo que gostassem hoje, ou outra visão sobre as coisas, né? Com certeza. Exato, tudo vai construindo, né? E tem alguma coisa que é uma coisa que eu gosto, a Fer gosta, eu acho que as pessoas gostam também, que a gente falar sobre perrengues de obra. Eu não sei se vocês têm algum perrengue que vocês possam compartilhar com a gente. Assim, não, independente se foi erro de vocês, tanto faz. Mas perrengues de obra sempre são engraçados depois que eles são resolvidos, né? Teve esse último perrengue, né? Que foi recentemente. Bem recente. Não foi um azulejo do... Não tava azulejo ao contrário. Então tá bom. Mas na hora de instalar a marcenaria, acabaram acertando uma tubulação. Era uma das principais do prédio, onde passava toda Nossa, isso me dá até a arrepio. tubulação que corre água diretamente ali, né? Uma das principais. E aí, aguaceira, né? Mas a gente contornou, conseguiu resolver. E aí, aquele perrengue, né? Que as pessoas acham que é só o glamour, mas tava gente lá de paninho. Gente com paninho, torce, joga. Que aí todo mundo se juntou ali pra... E respirando, né? Tudo respirando ali. Não vou matar ninguém, hoje tá tranquilo, Marcelo, meu amigo. E até a hora que aconteceu, né? De novo, daí tem que ter inteligência emocional pra saber lidar. Porque na hora que a gente recebe a notícia, tipo... Que desespero. O que a gente Porque às vezes faz? você quer sumir, né? Às vezes você quer falar assim, putz, eu tô no avião pra Miami, desculpa, gente. Nossa, gente, por acaso. Mas aí o problema, ele vai junto na mala, né? Não adianta. Vai junto. E aí... Daí a gente foi e falou, Rafa, vamos lá, a gente tenta ajudar a situação. E daí o que acontece? Você desliga o registro, não adianta, porque vai ainda tem descer muita toda a água do que cano. cai, Né? A gente só falou, bom, agora é aceitar que aconteceu. E vamos aí falar com o encanador. O pessoal da obra nos ajudou também a trazer encanador. Cada um pegou todos os panos que tinha em casa. Não, depois foi a gente ficou separando pano. Mas Qual que é o meu? panos, assim, o porteiro nos ajudou, todo mundo nos ajudou, entendeu? E aí, na hora também é engraçado, né? Que nem adianta você conversar na hora. Tipo assim, na hora vamos resolver. Uma coisa, não vou olhar pro olho de ninguém. Eu falei, olha, eu não vou ficar conversando muito, porque ninguém merece ser destratado agora, então eu só vou resolver aqui. E aí depois a gente conversa, daí depois tá todo mundo rindo. Engraçado, a gente secando pano, assim, aquele desespero, tocando uma musiquinha bem calma no fundo, né? Alguém tinha deixado. Tava tocando a música do Nando Reis. Do Nando Reis, aquela, pra você, guardei. A gente nossa, a gente nunca vai ódio. esquecer dessa música, Nando. Tipo
que tava evaporando a água, tão com raiva que tava todo mundo. Exatamente. E aí, no fim, Ai, no outro dia ele já tava é, fazendo piada com a gente, né? É. Até brinquei com ele muito cedo pra piada. Não fala comigo hoje. Ainda não. Não, o Mas bom é que isso. tudo é resolvível, E de né? novo, né? Não tem um culpado. Aconteceu, vamos lidar, e é isso aí. Tá Culpado é todo do mundo cano, junto. na verdade, né? É, por que se a gente que o for Cano tava colocar. ali? Né? Eu precisava. acho que se a gente fizer uma votação agora, todo mundo concorda que foi o Cano. Ele podia. Exatamente. O encanador que fez na época, ele tinha que saber quem é um móvel lá, né? Exatamente. Então, acho que a gente já achou o culpado. Aí agora é o medo, né? Qualquer paredinha a gente... Não, e aí tem uns canos que não aparecem, né, na planta de hidráulica, porque Ainda mais mudaram no prédio a obra antigo. ali, prédio bem antigo. E aí não tem muito o que fazer, né? Rezar. Eu sempre comentei, acho que em outros podcasts, que eu morro de medo de encanamento. Porque elétrica é um negócio mais tranquilo, no máximo vai pegar fogo, sabe? Tranquilo, no máximo vai dar uma pequena explosão aí. No máximo pequena explosão. Mas ainda tem o quadro elétrico que vai ter os disjuntores que vão desarmar. Sim. Assim, torcer pra tá tudo certo, mas se for uma mega sobrecarga ali, o descarga ele vai. Mas água é complicado, né? Sim. Porque uma vez que ela começou a fluir. Ela tchau. vai pra algum lugar. Acabou, não tem. Aquilo ali só tem ação da gravidade. Só vai acontecer e pronto. E é muito difícil principalmente prédio antigo, até prédio novo, né? Porque às vezes tem uma modificaçãozinha, tem que deslocar o cano pra cá, mas não tá em projeto nenhum. Sim. Só o cara que fez sabe, mas nem sabia que tinha que pôr em projeto. E acontece, né? Sim, acontece. Então a água é um terror. Eu gosto muito de água, mas eu odeio Coitado, o encanamento. marceneiro falou que ele deu uma furadinha, só veio já com a cara. Ele falou, olha, não pronto, deu nem ferrou, tempo. não deu nem É tempo. coisa de filme, né? É de coisa de filme. Tipo, você vai nem furando e deu. rezando, furando e rezando. Imagina, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Não tem como. Não, o bom é Infelizmente, que tá resolvido Tá a arquitetura resolvido, afetiva. tudo certo. Ajudou muito, né? Sem mortes, né? Sem mortes, sem mortes. brigas. Sem brigas. Foi tudo na paz. Foi bem O tranquilo. máximo que aconteceu foi Não, a gente de salto no dia. Foi ótimo, né? Não, a foi gente com pano. bem perrengue chique, sabe? Bem chique. A barra da calça molhada. Foi lindo. Mas é bom, né? Porque agora vocês já conhecem vários panos também, né? Já, sim, já não, tem já. noção de Mas, textura. de fato, absorve. Qual que absorve água, Exatamente. qual que é aquele pano bem vagabundo que Camiseta nunca... antiga é boa ou não? Não, Eu não achei. Fica aí. Não gostei, não achei que serve. não funcionou. Fica a dica aí. Camiseta gente, antiga. comprem panos, Comprem panos, vai dar mais certo. Não usem aquele que tá lá. Mas Mas todo esse conceito da arquitetura afetiva, com certeza, a gente tá brincando aqui, mas ajudou muito nessa resolução de problema, né? Porque eu fico imaginando a situação do cliente tá lá, às vezes tá lá olhando o marceneiro lá, tipo, que legal, vai colocar meu móvel. Aquele jato de água ali. Pra apaziguar uma situação dessa é complicado, porque envolve custos, né? Sim. Pode ser que estrague alguma coisa, vai ter que fazer uma intervenção que não estava prevista na parede. Encanamento é sempre um negócio chato de arrumar, não é simplesmente colocar um durex ali ou um parafuso chiclete. de volta, um chiclete. chiclete no furo. Tipo, talvez resolva uns 12 minutos. Então, vai envolver coisas extras, né? E Exato. se você E trazer... pensamento rápido, né? Isso, exatamente. Isso que eu ia falar. Pensamento rápido. Então, se você trazer tudo isso pra tua cabeça na hora, é muito difícil de se controlar. Porque você já pensa, putz, se estragar o móvel ferrou, se estragar o piso ferrou. A gente já vai lá na frente, né? Nem Cliente aconteceu P da ainda, a gente vida já vai tá ter lá. que E aí prejudicar um que prédio tá inteiro. também a importância de contratar uma empresa, né? Um serviço de execução de obra. Porque se não fosse também, né? A gente estava lá acompanhando e tudo mais, com os marceneiros. A gente conseguiu resolver o problema. A cliente só ficou sabendo depois. Que já tava Ela não teve que resolvido. arcar com os custos, né? Ali do que aconteceu. Custos extras. Os custos extras a gente resolveu. E ela só ficou sabendo depois que já estava tudo pronto. Então, assim, aconteceu aquilo, mas já tá tudo bem. Ela não teve essa dor de cabeça, né? Sim. E quando, imagina se fosse a cliente lá acompanhando, então, uma marcenaria ou que imagina ela a gente contratou. avisando pra ela na hora, assim, tipo, estourou um cano aqui, a água tá descendo. Não, né? Não faz sentido. Ela não precisa. Isso. Então, são presente dores de nesse cabeça que a momento. gente fala, olha,
poupar uma dor de cabeça, contrata uma equipe para fazer a obra e acompanhar, porque vai Não ser é clichê, uma... né? Não é clichê. Não é clichê de, não, contrate, porque... Não, dá pepino. Dá pepino. Acho que esse estouracana é uma das coisas mais fáceis de acontecer e talvez que causam mais problemas, né? Porque Exatamente. você tem que resolver, senão não tem como tapar o buraco, literalmente. E envolve custos, talvez prejudique o prédio inteiro, vamos dizer assim, de trava água, e não sei o que, pode dar danos. Então, se tiver alguém que não sabe resolver ou tá, tipo... de boa, se eu fosse marceneiro, podia simplesmente largar ali, sair, vou pra casa, pra outra obra. Seguinte, estourou um cano lá, daí quando vocês arrumarem, vocês me avisam, eu volto lá. Não, tava a equipe Exatamente. inteira de marcenaria ajudando a gente ali. Todo mundo, então, e isso também é muito Isso faz importante, muita né? diferença. A gente tem os parceiros que a gente sabe que vão estar ali com a gente, vão dar conta. vamos fazer tudo funcionar, né? No final das contas. Então, isso é muito importante. E assim. também vão segurar a nossa mão se der Isso. algum problema de nossa parte, a gente sabe que a gente vai também conseguir consertar juntos. Porque Exato. isso da arquitetura afetiva, que nem vocês estavam comentando, envolve toda a parte do cliente, do tratamento com as coisas. Só que com fornecedores acaba sendo isso também, né? Sim, porque claro. você tem que criar esse laço afetivo com os E fornecedores, também né? é um relacionamento, né? Então, Porque senão não Com caminha certeza. também, né? Vai ser só uma relação de tipo, putz, eu preciso de você pra esse ponto, execute isso da forma que precisa ser feito, tchau. É difícil, né? Porque pode dar problema em qualquer parte da obra. sim. E esse a De gente tem obra que... sempre dá, né? Não tem como. Né? Senão- Sempre tem alguma questão que não foi prevista, pode ser o projeto mais detalhado do mundo. A gente vai ter que lidar ali com questões de vida real que às vezes acontecem. E aí, um fornecedor de confiança, que a gente tem uma boa relação, a gente consegue ter uma comunicação legal, chegar numa solução ali, né? A gente sabe que ele não vai largar tudo embora e deixar a gente na mão. Não basta ter um serviço de qualidade, Não né? basta. Tem que ter comunicação. Tem que ter o pós, né? Tem que de ter. tudo. E o que vocês imaginam pra Armo no futuro? Acho que eu nunca perguntei isso pra ninguém, mas eu acho interessante porque esse conceito de arquitetura afetiva, ele até você estava comentando antes que vocês são plurais, né? Então, no futuro, provavelmente isso vai ser um conceito que vai ficar cada vez mais enraizado, né? Mais forte pra vocês. Vocês pretendem se manter aqui em Curitiba, fazer novos tipos de projetos, alguma coisa assim? Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente vai descobrir no caminho, né? É que é sempre um processo, né? Muito dinâmico. Exato. Mas, por enquanto, nossos planos são, sim, continuar em Curitiba, trazer cada vez mais esse conceito, né? Essa forma de olhar mesmo para casa, para os espaços, com presença, com carinho, né? E conseguir construir um espaço que faça a gente ter bons sentimentos, se sentir bem ali, né? Então... Acho que também não é clichê, né? Eu já vi do pessoal que não é clichê. Eu acho que tem gente que faz o espaço por fazer. E se você estiver me ouvindo aqui, eu não sei. Eu acho que a gente, como nosso escritório, a gente não tem uma ideia de crescer muito o escritório, porque a gente gosta muito de ter esse contato quase que pessoal mesmo com o cliente, sabe? De conseguir entrar ali, se envolver mesmo naquele projeto. Saber tudo que tá acontecendo ali. Saber tudo que tá acontecendo. Tudo que a gente brinca que fica com saudade, né? Das obras depois. A maioria dos clientes a gente criou uma amizade mesmo. Então eu acho que a gente gosta muito disso, assim, de conseguir o que escritórios muito grandes às vezes não conseguem, né? Vocês têm mais gente que trabalham com vocês? Hoje somos nós duas. Então por enquanto tá fácil de, digamos assim, levar isso pra frente, né? Exatamente. Porque quando vocês vão pensar em contratar uma pessoa, independente se é estagiário ou seja, vão pegar um arquiteto, um design interior, sei lá, pra trabalhar junto com vocês, tem que também ter essa mesma energia, né? Senão não vai ser isso que vai desmoronar tudo, não tem como, né? Exatamente. Então, esse conceito para vocês ampliarem, jogar muito amplo, é difícil porque vocês acabam perdendo o rumo do conceito em si, né? Porque as pessoas têm que pensar da mesma forma. Eu acho que não é difícil de pensar da mesma forma que vocês, porque assim, eu imagino que se todo mundo pensasse de uma forma a tratar os problemas dessa forma, conseguir pensar em tudo isso, as coisas seriam mais fáceis, mas nem todo mundo pensa assim. Seria mais simples. Até na pós que eu fiz, no TCC, eu fiz uma pesquisa de campo mesmo com muitos arquitetos,
para entender, assim, o que eles sentiam a maior parte do tempo nos escritórios. E eu me assustei, assim, com a porcentagem de arquitetos ansiosos, frustrados, muitas vezes sem reconhecimento, né? Invalidados, se sentindo invalidados. E eu acho que tudo isso reflete, assim, que ninguém quer isso. Com certeza. Né? E é o que a gente tem em nenhum na maioria. Ambiente, né? Em nenhum Nem ambiente. só na arquitetura. Não só na arquitetura, nenhum escritório, nenhuma empresa, nada, a gente tá não esperando, quer ninguém isso. quer isso. Então, a gente quer se sentir validado, quer se sentir confortável, né? Útil, tudo, né? Exatamente, reconhecido. Então, eu acho que isso acaba trazendo um pouco do que a gente quer pro nosso escritório, né? E que, no fundo, eu acho que todo mundo quer, né? Só que muitos escritórios, principalmente de arquitetura, a gente acaba não vendo um pouco desse lado da gestão de pessoas mesmo, né? Então, a gente acaba, projeto, não sei o quê, e tem que entregar o projeto. Exatamente. Processos... E, às vezes, até escritórios menores acham que não precisam ter essa comunicação legal com os funcionários. Porque, sei lá, só tenho 2 funcionários, não preciso lidar dessa forma. Precisa, a gente precisa se comunicar bem com todo mundo. Se for só você, né? Exatamente. Imagina, quando você está se sentindo mal num lugar, você não vai trabalhar bem, você não vai ser produtivo, não vai conseguir soltar ali a sua criatividade e tudo mais, render no trabalho, você vai estar sempre estressado e isso tudo influencia, né? Então, acho que na verdade, é o básico que todos querem, mas que nem todo mundo executa, é difícil, né? de executar. Por isso que não é clichê, né? É clichê de falar. É clichê de falar, mas de colocar a mão na massa quase ninguém faz, né? Então... Exatamente. Porque é um trabalho, né? É um processo que vocês têm que ir desenvolvendo para conseguir extrair as melhores coisas disso e colocar em prática. Porque vocês devem passar por muitos desafios, onde todo o conceito de vocês é posto à prova, tipo, e talvez em uma situação específica, onde você fala assim, eu consigo... Eu penso em fazer comparação com essa questão de arquitetura afetiva com, tipo, os valores de uma empresa. Se lá tá escrito que vocês são honestas, qualquer coisa desonesta que vocês fazem, aquilo lá caiu por terra, não importa que vocês são melhores do mundo, blá blá blá, acaba ferindo um conceito fundamental que vocês sempre estavam... alinhado, né? É muito difícil isso, né? Atitudes. Então, show de bola. A gente já bateu um papo bacana, passamos do... Quanto tempo vocês acham que a gente tá conversando? Nossa, vocês têm ideia? Não tenho nem ideia. Nenhum chute? Eu chutei. Uma meia hora? Parece meia hora, 40 minutos. Assim. Quase isso. Quanto tempo deu aí, Fer? 1h07. 1h08 minutos. Não diria uma hora. A mineira gosta de conversar. Então me deixa que mais uma hora eu falo. Você não soltou nenhum uai? Uai, mas é que... Não, aqui. Solta agora. Solta um uai agora. Bem... Aí, ó, viu um uai igual assim. Mas, ó, foi muito bom conversar com vocês. É muito bom conhecer esse conceito, conhecer mais vocês também. Tenho certeza que o pessoal vai gostar também, vai entender toda a forma de trabalho de vocês. E eu queria agradecer por vocês terem aceitado o convite, mesmo a gente não planejando nada, né, do que a gente ia falar. Isso é a parte boa do podcast. Sim, com certeza. Mas muito obrigado por terem vindo aqui. A gente que agradece. Eu tô realizando um sonho do podcast aqui, né? De verdade. Ficar assim perto do microfone. Muito felizes. Fechou. Foi ótimo. Então, ó, sigam a gente nas redes sociais. Eu sempre esqueço de falar isso. Eu acho que depois a gente faz um takezinho separado. Mas tem o Instagram delas aqui. Segue a gente. Segue a gente aqui, ó, pessoal. Antes eu fazia um sinal. No vídeo. Aqui, Fer, pode ser? E aqui também, ó. Na frente do microfone. Aqui, ó. Né? É que daí depois é bom, porque daí a Fer vai ter que escolher onde vai colocar. Se eu coloco aqui, ela vai ter que colocar. Ó, Fer, vou fazer um cada teste. dia escolhe um lugar. Ó, eu vou colocar aqui, Fer, daí depois você coloca aqui, ó. Pode ser bem aqui em cima e talvez aqui embaixo. Mas sigam a gente nas redes sociais. Esse podcast ele vai estar no Spotify, no YouTube, no TikTok, eu acho, no Instagram, talvez. Em vários lugares. Tem o Instagram de vocês lá, que daí eu acho que tem o link aqui. Sigam lá, vejam o que elas fazem, o que elas pregam. E é isso aí. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada. Adoramos. Fechou? Até mais, então. E tchau, tchau. ficamos aqui. Tchau.